Opa galera, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade à série de Tomodachi Game. Será que as tramas do mangá vão melhorar e os jogos vão ficar mais interessantes? Bora descobrir a partir de agora. Então o volume começa mostrando o jogo que a Shiro gosta do Yuichi e a mesma Shiro namorou com o Tenji no passado. E o Manobu Sensei falou para conferir os votos dos deuses. E os deuses falam que a Shiro é cruel e com isso a Shiro vai avançar 5 casas. Em casa que ela caiu vai subtrair 500 mil ienes e os outros irão avançar uma casa e não vai ter mudança nos valores. Então o Manobu Sensei fala que a próxima rodada é da calúnia, eles podem conversar à vontade e com certeza eles têm muito a dizer. E o Shibi pergunta o que ele disse é verdade. E o Yuichi fala que isso não é a hora para isso. E o Shibi fica bravo e fala que isso é importante para ele. E o Yuichi está bem calmo e pergunta para o Yuichi se ele sabia e se a Shiro gostava dele. Ele fica bravo porque ele não sabia de nada. E o Tenji tenta acalmar o Shibi falando que é a inveja de um homem é desagradável. E o Shibi fala que ele não tem direito de falar isso. E o Tenji fala que ele tem direito sim, pois ele é o ex da Shiro e ele sempre teve mais intimidade do que todos. E a Shiro grita e ele vai explicar como eles começaram a namorar. E o pai da Shiro era um político, o pai do Tenji era um promotor e eles eram muito próximos. E eles se encontravam muitas vezes e um dia o pai dela sugeriu que os dois se casassem. Os dois namoravam na frente deles. Até que 2 anos depois o pai do Tenji faleceu e eles transferiram. E no último ano ele se reencontrou e isso é tudo. E ela ficou quieta pois não queria falar sobre isso, pois poderia retornar no trauma do Tenji. E isso é uma memória muito dolorosa para ele. E o Shibi fala que no final era só uma farsa e não houve nenhum sentimento. E fala para o Manobu Sensei que isso seria considerado uma mentira. E com isso poderia considerar que os dois namoraram no passado, entre aspas. Se o Manobu Sensei fala que teve 0 romance, então isso pode ser considerado uma mentira. E a Shiro fala que não houve nenhum romance na época. Isso foi apenas para agradar os pais dele. Mas Tenji fala que ele realmente a amou e nesse instante ele ama ela ainda. E o Tenji fala que o Shibi dá desgosto para eles, as palavras e as ações deles emputecia o Tenji, em particular quando ele tentou beijar ela. Ele queria quebrar a cara do Shibi, e depois tem uma discussão foda-se entre os dois, só pra ter mais páginas nos capítulos, e o Yuichi separa a briga. E a Kokorogi pergunta para a Shiro se ela gosta do Yuichi, e o Tenji, Shibi gosta dela, e ela é realmente incrível, todos os garotos gostam dela, até o Yuichi pode gostar dela. E de algum jeito isso parece um pouco injusto, e a Kokorogi deixa ela sozinha, e as duas falam que é um grande mentiroso. Muito obrigado por falar o óbvio. E agora começa o quarto turno. O primeiro é o Yuichi e o resto coloca também. E o Manabu Sensei fala que há 3 calúnias dessa vez. Que o Shibi tomou banho com a sua mãe até o 2º ano do fundamental. Yuichi ficou uma semana sem tomar banho. E a Shiro já fez cirurgia plástica. E agora os resultados. Os dois que não tiveram calúnia irão avançar um espaço. E o Shibi vai avançar 3 espaços. Yuichi vai avançar 4 espaços. E a Shiro vai avançar 4 espaços. E todos aumentam os valores da dívida. E agora começa o quinto turno e teve uma calúnia pesada. A Kokorogi já foi uma prostituta no ensino fundamental e a Kokorogi chora muito. Alguém fala, agora está quebrado e com isso a amizade definitivamente se quebrou. Entretanto, eu preciso de mais. Se eu não quebrar mais, não terá sentido em ter roubado os fundos da viagem escolar e a nossa participação nesse Tomodachi Game. Então Shibi pergunta se a Kokorogi era uma acompanhante, se ela vendia o próprio corpo para os mais velhos e Tenji dá um socão no Shibi e fala para ele não falar mais nada. E ele fala para o Yuji ficar com a Kokorogi, então todo mundo fica apreensivo. Depois Manabu mostra como está a situação atual do jogo. E a Shiro andou a cerca de 13 casas e conseguiu 1,8 milhões de dívida ao decorrer do segundo jogo. Aí o Tori andou 9 casas e conseguiu 1 milhão. O Yuichi andou 8 casas e conseguiu 1,2 milhões. O Shibi andou 7 casas e conseguiu 1,2. E por fim o Tenji andou 5 casas e conseguiu 700 mil. E o Yuichi pergunta para a Kokorogi se ela está bem. E ela fala que precisava de dinheiro e no fundamental ela sofria bullying e ninguém ajudava. E só tinha um jeito de parar o bullying, era dar dinheiro para eles. Mas tem um problema, ela não tinha dinheiro, então como ela podia ganhar dinheiro? No começo foi só encontros, depois foi um jantar, depois um karaokê. Depois ela se fantasiou e depois foi fotos mais sensuais, depois ela começou a ser tocada. Os deuses falam que isso é inacreditável e a Kokorogi fala que fez serviço de acompanhantes, mas não passou dos limites. E ela fala que é virgem, e se ele abandonar ela, a Kokorogi deve ficar sozinha. Luigi fala que não vai abandonar ela, e ele fala algo no ouvido dela, e ela se acalma, e a Kokorogi fala que não quer ficar perto da Shiro. E ela fala que não foi culpa dela, e o Tenji vai acalmar a Shiro. Então tem um flashback que a Shiro ajudou a Kokorogi no passado, e a Shiro soube o que a Kokorogi fazia para ganhar dinheiro, e a Shiro prometeu que nunca contaria para ninguém, e ela nunca quebraria uma promessa com um amigo. E o Tenji fala que ela sempre foi assim desde criança, uma pessoa honesta e sempre pensa nos amigos. E ele acredita nela. E ele é amigo de infância dela, e ele conhece ela bem. E o Shibi tem um olhar estranho pra ele, e alguém fala quebre, quebre, quebre mais. E foi por isso que eu... E mostra a escola novamente, a Shiro fechou onde estava o dinheiro e alguém esbarra na Kokorogi. E descobrimos que ela gosta de desenhar mangá, e essa pessoa rouba o dinheiro da viagem. E ele machucou o rosto e volta para o presente, e a Shiro fala que ele tem machucado ao lado dos olhos, e Tenji fala que machucou mesmo e foi ele que roubou os 2 milhões. E ele fala para o Shibi não olhar assim para ele, e a Shiro não fez cirurgia plástica para mudar o rosto.
e a cirurgia só foi pra tirar as cicatrizes do rosto por causa das brigas do Fundamental. E foi ele que escreveu a mentira, e ele sabia de tudo, porque ele sempre esteve observando e ouvindo a Shiro. E ele fala: quebre, quebre, vou fazer com que todas as suas relações quebrem. Depois que ela estiver sozinha, vai se aproximar dela, e quando ele fizer isso, ele imagina a cara que ela vai fazer, que as palavras sairão da boca dela, só de pensar nisso. Eu. Tenji que revelou a história da Kokorogi na primeira difamação e posteriores. Foi ele também, e as outras duas. Não, Shibi que gosta da Shiro, e o Yuichi que falou que iria trabalhar junto dela. Deveriam estar aflitos, e ambos entregaram uma difamação para poder salvar a Shiro. E até agora as revelações mais pesadas foram feitas por ele. E todas as ações foram feitas para destruir as relações da Shiro. E a Shiro fica aflita e pergunta quem foi que entregou a difamação. E ele fala para ela não procurar, e se fizer isso, não vai poder fazer mais as pazes com ele. E ele, como manipulador, agora vai destruir a amizade dela com a Kokorogi. Ele fala que não pode ser a própria Kokorogi quem entregou a difamação. E a Shiro pergunta de onde ele tirou isso. E ele fala que é um palpite, mas quando vê aquilo não dá pra evitar e mostra a Kokorogi no braço do Yuichi. E a Kokorogi gosta do Yuichi. No meio do jogo descobrimos que a Shiro gostava dele também. E a Kokorogi tem baixa autoestima e a Shiro é muito popular. E se ela tivesse que disputar com o Yuichi, ela não teria a menor chance. E para atrair a simpatia do Yuichi, ela expôs os próprios segredos. E se for assim, o Yuichi não presta. E ele é um cara gentil e não recusaria uma frase do garota de que está suplicando a ele. Apesar de haver outra que o ama de verdade. Então o jogo segue e o Tenji a colocar outra difamação. Ele quer destruir a amizade da Shiro com a Kokorogi, mas com isso, ele está se destacando muito por estar embaixo. Então ele vai entregar uma difamação contra ele mesmo. E quando ele sai da cabine, alguém grita: deixa disso, Samaragi. E o Yuichi dá um tapão na Shiro. E ele fala que desta vez é culpa dela dizer que a própria Kokorogi colocou aquela difamação. E não há nenhuma razão para ela fazer isso. Já a Shiro fala que as mulheres farão o que for preciso para terem o que querem. E a Kokorogi concorda e fala já que falou foi quem fez a plástica para ficar mais bonita. E a Shiro desmente e fala que o Yuichi é livre para acreditar em quem ele quiser. Ele não liga contanto que o Yuichi acredite nela. E a Kokorogi fala que o Yuichi prometeu acreditar nela, não importa o que acontecesse. E ele fala que sim. E a Shiro fica triste e o Tenji fica feliz com as coisas estão andando. Então, como duas caras, ele anima a Shiro falando que vai ficar do lado dela. E o Manabu pergunta quem vai ser o próximo. E a Kokorogi fala que vai ser ela. E depois todo mundo entrega. E desta vez houve duas difamações. Que na verdade a Shiro usa a cueca. E a outra o Tenji está mentindo a própria idade. E depois o Tenji ainda continua manipulando a Shiro. E a Manabu Sensei fala que os dois escolheram a Shiro para avançar. E já que ela está isolada na primeira colocação, vai ter uma chance especial. E o primeiro a parar nessa casa pode designar uma pessoa, incluindo você mesmo, para que o povo da administração do Tomodachi Game investigue pessoalmente a pessoa escolhida e revelamos um grande segredo dela. E o Chief fala para escolher ele, e ele se arrepende de ter dito aquelas coisas, mas ainda quer ser amigo de todos, e ele não tem nada para esconder. O Manabu fala, que pena, tem sim. O pai dele foi pego em escândalos de abusos de poder, ele abusava de secretárias e subornava grandes empresários. Ele entregou uma grande quantidade de dinheiro a fim de cobrir algum grande escândalo. Resumindo, o pai dele é um lixo, e a Shiro quer perdoar os crimes do pai, e não foi ele que fez isso. E o Tenji afasta ela dele e pergunta se esse foi um crime que só do pai dele, e se ele estava usando o pai dele para encobrir os próprios crimes, usando o poder do dinheiro. Então mostra o resultado das enquetes dos deuses e o Shibi avança 9 casas, e pula para a segunda colocação. E começa a sétima rodada, e houve uma difamação. É uma coisa séria, a verdade é que o Shibi já matou uma pessoa, e desta vez não foi o Tenji que escreveu. E ele fala, por qual motivo eu? Que cara é essa que você tá tramando algo de novo, Yuichi? Terminamos mais um volume desta bomba, e olha, continua ruim igual o volume anterior, chato de ler. O autor ele não sabe fazer uma trama psicológica legal e tem uns segredos bem foda-se. Uma coisa que me incomoda muito nesse mangá é se você perde esse jogo, você tem uma puta dívida e você vai ser escravizado, né? Aqui parece que não tem consequências, tá ligado? E quando tem isso demora pra acontecer, mas são uns caras aleatórios que não tem peso nenhum. É legal mostrar os participantes o que aconteceria se eles não ganhassem os jogos, tipo Kaiji. Então pra mim o dinheiro não tem peso nenhum, mas acho que esse é um propósito da obra, que se for do valor, que vale a amizade. Mas se fosse interessante, eu ficaria feliz. Mas como é chato, é só horroroso mesmo. E uma coisa também, pra que falar agora quem é o traidor? A trama acabou, né? Uma escolha muito difícil de fazer a história de ser interessante, já mostrando quem é o traidor. São poucas obras que conseguem fazer interessante, eu acho. Eu não conheço nenhuma. E como sabe, piora mais daqui pra frente. Vai piorando e vai ficando mais chato ainda. É foda. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se curtir, deixa o like, compartilhe se puder. Se cuidem, galerinha.